será que realmente existiria no Brasil essa relação de, uma vez regulamentada essa questão, ou sendo legalizada a utilização, né, por exemplo, no caso aí que você destacou, da maconha, com parâmetros bastante claros, firmes, de controle, isso seria suficiente? Por que eu digo isso? Porque no Brasil a gente tem, por exemplo, uma cultura da lei que pegou e lei que não pegou. A gente tem muito isso aqui. Então, a relação que se estabelece do ponto de vista sociológico, né, do brasileiro em relação ao cumprimento da legislação não é alguma coisa que a gente percebe que seja tão simétrica. Existe uma lei, tanto que aqui nós temos uma realidade que mesmo quando você tem uma sentença judicial transitada e julgado, não é comum as pessoas quererem cumprir aquilo que foi determinado. Se você disser isso, por exemplo, no Canadá, eles vão se assustar. Eles vão dizer, como não cumpriu, como não fez, entendeu? E aqui a gente vê uma realidade. Não estou falando que lá é melhor que aqui, não estou dizendo isso. Eu estou falando que é uma questão pontual. Mas para resumir o meu raciocínio, o que eu estou querendo te perguntar? Por que nesse aspecto, essa lei que estabelece essa modalidade de restrição seria, sim, observada e cumprida? E se isso, sim, seria um mecanismo de controlar de maneira efetiva esse mercado? Bom, em primeiro lugar, porque o próprio usuário regularia o mercado, né? Muita gente, né, iria para né, você tem que estabelecer isso. E fazer o controle daquilo que é ilegal. Agora, você fala, mas se a gente não consegue ter o controle do que é ilegal. Sim, mas se tudo é ilegal, como que você vai controlar? Sabe, é muita gente, é muita coisa. Quer dizer, a polícia tem que fiscalizar desde o cara que está lá fumando seu cigarrinho muito tranquilo e tal, né, até o cara que, né, que tem um controle armado do território. Sim, é um universo muito grande, eu entendi. Quem usa arma de fogo, quem tem um controle armado do território, a polícia existe para fazer isso e essa é a função da polícia, né? Agora, o usuário que está ali, né, fazendo aquele consumo recreativo, às vezes até um consumo de saúde, né, fuma para dormir melhor, fuma para desestressar, fuma para combater sintomas de ansiedade, ele não tem outro jeito a não ser financiar o tráfico de drogas. Né? E daí o tráfico de drogas tem muito dinheiro, o tráfico ilegal, né? E eles corrompem todo o sistema. Né? Então, isso é uma coisa muito séria. Eu acho que deveria, certo, regulamentar. Os Estados Unidos são um grande celeiro de experiências dessa natureza. O Canadá, né? Eles estão fazendo esses experimentos de modelos de regulação, né? E vendo como que esses modelos vão se aplicando a determinadas realidades, como que faz essa regulamentação, né? Então, a gente já tem com quem aprender, né? Se nós aprendemos a guerra às drogas durante tantos anos com os Estados Unidos, agora que os Estados Unidos mudou a sua posição, a gente também deveria voltar e aprender com eles como, entendeu? Como regulamentar esse mercado. Então, eu acho que isso é uma discussão super importante, porque, em primeiro lugar, as pessoas querem consumir, cara. Sabe, pode ser que eu não consuma, pode ser que você não consuma, mas quantas pessoas que a gente conhece que fumam só maconhinha? Entendeu? Então, se as pessoas querem isso, entendeu? Então, a gente não consegue realmente proibir que existam drogas no Brasil. Né? Não, então... proibir eu acho pouco provável. Assim, mas assim, o que dentro do que você está falando, assim, entre o querer, porque também tem uma questão de saúde pública que precisa ser verificada, que eu acho que é importante. Claro. Né? Porque há limites que precisam ser estabelecidos, porque senão, se as pessoas fizerem só rigorosamente o que elas querem fazer, então a rigor elas não cumpririam nada, ou pelo menos uma parte significativa delas, que não a totalidade. Então, aí a gente tem um exemplo, né, do cigarro e do álcool e drogas, né, que também fazem mal para a saúde, que também vão gerar, numa porcentagem de pessoas, né, efeitos mais graves, que é a mesma coisa que acontece com as drogas. Né? Então, em estudos internacionais, eles calculam que em torno de 1,2% das pessoas que consomem, mesmo as drogas mais, né, cocaína e tal, vão ter problemas de saúde ou vão ser usuários assim, contumazes, daqueles que perdem o controle. Né? Então, 1,2%. Né? Então, se a gente tirasse, entendeu? O usuário que está de boa, aquele que fuma o seu cigarrinho de final de semana, aquele que não está fazendo mal para ninguém, né? A gente tirasse ele da regulamentação, né, e deixasse ele
no mercado, né? Ele vai lá, ele compra, se ele tem dinheiro, ele compra, se ele não tem, ele não compra. Ele mesmo controla a qualidade do produto que ele quer consumir, porque tem isso, né? Quer dizer, na medida que é um mercado ilegal, as pessoas estão consumindo drogas que a gente não tem ideia do que tem dentro delas. Né? Então, às vezes, não é a maconha que faz mal, mas é, sei lá, o cocô de cavalo que colocaram na maconha para misturar, para render, né? Então, isso é uma coisa séria. Então, nos Estados Unidos e no Canadá, você tem uma regulamentação sobre isso. O que pode vender, qual a qualidade, qual o nível de pureza, entendeu? Tudo isso está sendo regulamentado. Você entra numa loja, certo? E é muito engraçado, é como entrar numa loja de vinhos. Né? Olha, tem essa daqui, tem aquela ali, essa daqui é mais para dormir, essa daqui é mais para alegrar, essa daqui é mais para, ela é mais afrodisíaca, essa daqui dá uma sensação assim, aquela dá uma sensação assado. Então, isso dá para o usuário uma segurança muito maior, inclusive, do tipo de efeito que ele vai ter, da quantidade que ele tem que usar. Mas no Brasil ninguém instrui ninguém sobre isso.